Vamos conhecer agora nosso próximo participante. Vamos lá. Meu nome é James, sou pesquisador estudioso da leitura dinâmica, tenho 39 anos, sou de Brasília. Há 25 anos era estudante de parapsicologia na Universidade de Brasília. Eram centenas, milhares de livros para investigar, estudar, enfileirados. E essa necessidade me fez descobrir que existem técnicas, existem exercícios que possibilitem ler em alta velocidade. E praticando, eu cheguei a 1.000, depois 5.000 e ultrapassei 9.000 palavras por minuto. Então, no meu caso, por exemplo, os meus olhos são bem rápidos. E ele está aqui com a gente, James Bauer, uma salva de palmas. James Bauer, que é especialista em leitura dinâmica. Qual a velocidade que você consegue ler? Quantas palavras por minuto, James? Dependendo do formato da diagramação, chega a ultrapassar 10.000 palavras por minuto. Isso corresponde a uma página entre 1 a 3 segundos. 10.000 palavras por minuto? Isso, dependendo do formato do texto. Quantas palavras por segundo você falou? Por segundos tem que se calcular, porque há uma diferença de formatação, espaço entre as linhas. E também, é claro, de livro para livro tem uma diferença, tem grandes livros, médios, pequenos. Claro. Mas somando-se em 1 minuto, chega a dar 10.000 palavras por minuto. Bom, a gente está aqui no programa Os Incríveis, muitos cálculos mentais as pessoas fazem rapidamente, eu não sou muito bom nisso não, mas 10.000 em 1 minuto seria mais ou menos 1.000, 10.000 em 6 segundos. Isso. 6 segundos, 1.000 palavras, que dá isso? Dá para ler um livro com 200 páginas em mais ou menos 15 minutos. A Bíblia toda em 9 horas. A Bíblia toda em 9 horas. Você fala, não, hoje eu vou ler a Bíblia. Aí você vai, em 9 horas você lê a Bíblia inteira. Você já fez isso? Sim, várias vezes. Em português eu fiz 25 vezes e em inglês eu já fiz também mais de 15 vezes. E é possível ler com leitura dinâmica entre 2 a 20 vezes mais rápido e com mais precisão, com mais qualidade. Mas a retenção não pode ser a mesma, vai, James? Não é possível. Sim, sob testes, avaliações que fazemos isso já há mais de 20 anos, comecei a dar aula com 17, devido aos meus resultados, a gente faz sempre com os participantes dos cursos, dos treinamentos, um teste. E a maioria lê 150 a 250 palavras por minuto. E se lembra de 20 a 30%. Ou seja, num leque com 10 questões, acerta 2, 3. Doutor Fernando, o que isso tem a dizer sobre isso? Doutor Fernando está calado, em silêncio, porque realmente é difícil. Isso que interessante, uma pessoa que fica muito letrada, que estuda, que sabe, que lê. Da mesma forma que você assiste um filme, ele lê um livro. Uma criança com 5, 6 anos é alfabetizada, e acho que chega nessa média que ele falou, o adulto normal, 150, 160 palavras, né? Então, aqui a gente tem comentado muito sobre treinar o cérebro, ampliar habilidades, e a leitura dinâmica é um exemplo clássico disso. A gente vai provar isso agora, hein? Seu desafio é extremamente difícil e nós vamos conhecê-lo então. Vamos lá. O desafio do James é o seguinte. Aqui nessa bancada nós temos um texto de 10 páginas e ele terá apenas 2 minutos para ler tudo. Uma média de 12 segundos por página. Depois eu vou sortear 5 perguntas relativas à compreensão do texto. E são questões bastante objetivas que vão demandar respostas igualmente objetivas. Dessa maneira, James terá de demonstrar atenção aos detalhes, mesmo lendo nessa velocidade espantosa. O James não teve acesso prévio a nenhum conteúdo desse texto. Está preparado então, James? Com certeza. Podemos começar? Preparado. Podemos começar. Uma salva de palmas, por favor. Você vai se posicionar aqui nesse púlpito, por favor, não abra o livro ainda, ok? Da página 91 a 100, o senhor vai ler. Você terá 2 minutos para realizar essa leitura. Seu desafio começa agora. Na leitura dinâmica, uma das técnicas utilizadas é a leitura por blocos inteiros de palavras ao invés de sílabas. Outra coisa, a distribuição do texto deve ser feita de forma que facilite a varredura dos olhos, sem que seja necessário deslocá-los muito de um lado para o outro.
de luta. Tem? O cérebro responde conforme os estímulos que recebe. Se durante anos a pessoa vem lendo lentamente, os estímulos são enviados para o cérebro em baixa velocidade e a resposta é igualmente lenta. Na leitura dinâmica, as informações são enviadas mais rapidamente para o cérebro, elevando a velocidade de raciocínio. 30 segundos. Tempo esgotado. Terminou a leitura? Conseguiu completá-lo? Sim. Ok. Foram preparadas 10 perguntas sobre o texto Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. E agora o doutor Fernando vai fazer o sorteio, porque nós teremos 5 perguntas. Então, a 10, a 6, a 8, a número 2, e a número 9. Vamos iniciar o questionário agora, professor James. Pergunta número 2. No início do conto Teoria do Medalhão, é ressaltado o mês de nascimento de um dos personagens. Qual é o nome do mês em questão? Janeiro. Janeiro. Lembrando que nós faremos a conferência de todas as respostas ao final delas. Pergunta número 6. No conto Teoria do Medalhão, qual é o esporte aquático capaz de repousar o cérebro? Wish. Wish, é W-H-I-S-H. Hoje. É. Pergunta número 8. Qual personagem de um romance espanhol é chamado de ilustre lunático? Não me recordo. Não se recorda? Podemos voltar depois. Pergunta número 9. Tem? No final do conto Teoria do Medalhão, após a meia-noite, quantos anos um dos personagens está completando? 22. 22. Pergunta número 10. Qual obra de Maquiavel é citada no fim do conto Teoria do Medalhão? Isso. O Príncipe. A pergunta que ficou faltando foi a de número 8. No conto Teoria do Medalhão, qual personagem de romance espanhol é chamado de ilustre lunático? Don Quixote. O texto, na verdade, eu tenho uma boa compreensão do todo. Se eu pudesse falar as narrações, as brincadeiras que faziam no salão, obviamente os jogos com a sinuca, fala-se sobre o desgaste das peças aos quais tanto brincavam, e nas noites e noites e situações que passavam juntos, eram amigos, e estavam lá, obviamente, a brincar, e iam a fazer piadas com os outros, né? Numa das partes, não sei como chegastes a Medalhão, porque para mim não te passa de um inóspito cérebro inútil. Mas naquela situação, naquela relação, todos percebem que habilidades que eles já tinham naquele momento do texto são conquistadas de acordo com o assunto, com 45, 50 anos de idade, e coisas foram realizadas pela vida deles muito antes do tempo. Mas é que são detalhes que ficam realmente nas entrelinhas. Mas eu adorei a participação. Realmente toda essa retenção de informação que o senhor foi capaz de nos repetir agora e resgatar nesse momento, depois de tão pouca leitura, em um espaço de tempo tão curto, é realmente incrível. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado, gente.